paz do Senhor, manos e manas, tudo bem com vocês? Mais uma vez eu estou aqui para falar com vocês sobre como lidar com as pessoas. No vídeo anterior que eu gravei junto com a minha esposa, eu percebi que foi um vídeo que teve bastante retorno da parte de vocês e por isso eu resolvi voltar aqui para continuar um pouquinho mais sobre esse assunto, porque lá a gente deu apenas uma pequena introdução, né? Aqui nós vamos poder falar um pouquinho mais. Mais especificamente nesse vídeo eu quero falar sobre como lidar com pessoas que, né, vivem na velha natureza. Pessoas que são carnais, por assim dizer. Eu não gosto muito dessa expressão porque ela parece que nós estamos julgando os outros, né? Mas vocês conseguem entender melhor se eu usar esse termo. Então, como que eu lido com essas pessoas? Bom, pessoal, no meu ambiente de trabalho, eu tenho a oportunidade de trabalhar com pessoas que são maravilhosas, mas também tenho a oportunidade de trabalhar com pessoas que são difíceis, têm temperamentos difíceis, o coração está buscando uma coisa totalmente diferente da minha. E por conta disso, nós sempre vemos ali pessoas com imaturidade emocional, se degladiando, um vira na cara para o outro por meses sem se conversarem. Eu percebo que ali no meu ambiente de trabalho tem vários tipos de personalidades, vários tipos de pessoas e vários tipos de motivações também. Algumas pessoas elas se aproximam das outras simplesmente porque têm interesse, porque convém, porque querem se beneficiar daquilo. Eles brigam com pessoas que só não tem nada para oferecer para eles, mas aqueles que têm para oferecer, mesmo que façam uma coisa que eles não gostem, eles estão lá tratando bem porque eles querem se beneficiar daquele relacionamento. No meu ambiente de trabalho também tem pessoas que vivem muito na justiça própria, aquela coisa de não consegue suportar o erro de uma pessoa, o erro de alguém parece que é um motivo de guerra mundial, né? Eu lido com pessoas que gostam de se gabar, pessoas que gostam de valorizar o seu próprio serviço, desvalorizando o serviço do outro, né? Tentando gerar nos outros um sentimento de inferioridade para que ele possa realmente fazer o que ele quer e o outro não ter voz para falar nada porque está se sentindo tão constrangido porque o outro parece ser melhor do que ele em tudo. Eu lido com pessoas que estão mentindo o tempo todo, que querem de alguma forma, se tiver uma oportunidade, puderem dar uma rasteira, eles acabariam fazendo. Eu acabo tendo o privilégio de ser uma pessoa ali que não briga muito com as pessoas, mas sempre às vezes acaba assim acontecendo. Bom, então como que eu lido com tudo isso? Bom, pessoal, primeiro a gente precisa entender que nossos relacionamentos é um processo de amadurecimento que é feito pelo próprio Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vai ser aquele que vai edificar você nos seus relacionamentos, que vai fazer com que você não receba mais prazer do homem, mas receba totalmente o prazer de Deus. Nós temos uma ligação emocional com as pessoas imperceptível e inconsciente que faz com que a gente gere expectativa nas pessoas, que a gente comece a se relacionar com pessoas que a gente se identifica porque a gente quer ser apoiado, a gente quer ser elogiado, a gente gosta do jeito que as pessoas nos amam, nos tratam, nos reconheçam, nos bajulem, façam algo por nós, demonstrem afeto, demonstrem carinho. A alma está o tempo todo se relacionando com pessoas buscando prazer. A gente não percebe isso porque é uma coisa que é natural já do ser humano, do homem natural. Então a gente vai se relacionando com as pessoas sempre recebendo deles algum tipo de prazer, de recompensa, né? Pessoas que nos ouvem, pessoas que gostam da gente, pessoas que nos dão prazer. Isso faz com que a nossa alma se preencha do homem. A nossa alma, ela sente prazer no homem. E o Espírito Santo, ele precisa começar a desligar você dessa dependência emocional que você tem com as pessoas, né? Ele tratou muito isso comigo, não foi fácil. Várias vezes eu me senti traído, várias vezes eu me senti roubado pelo homem, injustiçado pelo homem, humilhado pelo homem. Não dá para descrever quantas vezes eu precisei ir à oração e levar para a cruz qualquer sentimento que me gerava uma limitação de relacionamento. Toda vez que eu percebia que eu não estava conseguindo conversar com alguém, que eu não estava conseguindo me dar bem com alguém, eu ia para a oração e ali começava a compartilhar com o Espírito Santo tudo que tinha acontecido. Eu narrava o episódio algumas vezes, outras vezes eu já conseguia identificar de cara qual era o problema, então eu já ia para a oração já dizendo para o Espírito Santo o que é que eu percebia que precisava ser amadurecido dentro de mim. E o Espírito Santo foi curando as minhas inferioridades,
onde eu vivia me comparando com os outros, né? Dependendo da aprovação dos outros, dependendo que os outros reconhecessem o meu trabalho, ou reconhecessem meu caráter, reconhecessem o meu coração, a motivação que estava por trás de mim, que as pessoas pareciam que não conseguiam ver, e depois eu fui entender que as pessoas nunca vão ver porque elas só conseguem ver aquilo que tem dentro delas, né? Isso é uma coisa para você já começar a aprender. As pessoas só enxergam aquilo que elas têm dentro delas mesmas. Então, se as pessoas têm amor no coração, elas vão enxergar amor em você. Mas se as pessoas têm falsidade no coração, ainda que você não seja falso, você vai ser julgado como falso, porque é a verdade que elas conhecem. Na cabeça delas, todo mundo é falso, porque ela julga que ela é igual a todo mundo. E ela percebe falsidade nela, então ela julga que todo mundo é como ela, todo mundo é falso. Então ela vai ver falsidade em você. O mentiroso vai achar que você também mente, o orgulhoso vai achar que você está se orgulhando, e assim vai. Então a gente precisa entender que o homem natural, ele é cego. Ele não conhece nem mesmo os próprios valores dele, né? Ele nem sabe dar valor às coisas certas. Como é que você quer que o homem natural dê valor a você? Não dá para esperar isso do homem, né? O homem não sabe nem valorizar Cristo, ele nem conseguiu saber o que é bom para a vida dele. Como é que ele pode julgar que você é alguém bom ou mal? Né? Ele não tem essa capacidade, ele está cego. E porque ele está cego, ele está no sofrimento. E só por ele já estar no sofrimento, estar no pecado, ainda que pareça que ele está prosperando mais do que você, ele já está no engano e sofrendo. E você que está olhando para Deus tem uma vida mais feliz do que a deles. O problema é que a gente define prosperidade como sinônimo de abundância de bens ou como sinônimo de abundância de status social, né? Jesus disse assim, né? A vida de um homem não consiste na quantidade de bens que ele possui, mas a gente ainda continua acreditando que sim, que constitui sim, que os bens definem o quanto a pessoa é feliz. E aí a gente vê o homem prosperando e a gente fica igual Jeremias. Deus, por que o ímpio prospera mais do que o justo? É porque o seu conceito de prosperidade ainda não mudou. Prosperidade é vida abundante, é você ter paz interior. O reino de Deus consiste nisso, justiça, paz, gozo do Espírito Santo, alegria, isso consiste o reino dos céus, né? Então, você é mais feliz do que qualquer outra pessoa que esteja no pecado, ainda que essa pessoa esteja causando o mal para você, né? Você acha que as pessoas estão causando mal para você, mas na verdade, o homem não pode fazer nada se do céu não lhe for dado, né? O homem não teria autoridade nenhuma se o Pai não tivesse dado a eles. Então a gente tem que entender uma coisa, nós não somos roubados pelo homem. As coisas que os homens tomam de nós é porque nunca foram nossas, e as coisas que o homem parece que está roubando, na verdade, é porque a gente não está enxergando o propósito maior de Deus que nós precisamos começar a enxergar. Todas as vezes que eu fui roubado de alguma forma, eu precisei ir para a oração e renunciar àquilo. Renunciar àquela situação, renunciar o meu sentimento de injustiça que eu sentia contra aquela pessoa, o sentimento de inferioridade, de rejeição. E foi abrindo mão dessas coisas que eu parei de depender de homens, né? É claro que ainda pode existir muitas coisas para serem reveladas para mim que eu ainda não percebi, mas hoje eu me sinto muito mais livre com relação a isso, porque eu realmente não estou olhando mais para o homem. Eu consigo olhar para as pessoas e enxergar que elas são escravas, eu não posso culpá-las e responsabilizá-las porque elas não têm culpa de serem escravas, então que elas precisam de Deus assim como eu precisei, e que se elas forem até Deus, Deus vai ajudá-las. Mas elas não têm poder de fazer nada contra mim. Hoje eu não me sinto mais humilhado por quase ninguém, digamos assim. Como que uma pessoa consegue me humilhar se o meu status, quem eu sou não vem da boca das pessoas, né? Quem eu sou vem da boca de Deus. Deus diz quem eu sou. Eu me sinto totalmente amado por Deus. Eu não sinto falta do amor do homem mais. Então, esse processo de amadurecimento é uma obra de construção. E a gente precisa entender que a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem. Então, se um homem tocou em alguma área da sua vida, ali está sendo revelado algo em que o teu coração está preso, né? Está preso à opinião das pessoas ou está preso naquilo que o homem parece que está roubando de você, né? Um homem foi lá e te passou a perna na sua vida financeira, por exemplo. Aí você fica se sentindo mal porque você poderia estar usando aquele dinheiro para outra coisa. Poxa, seu coração está no dinheiro. Você não entende que a tua prosperidade vem de Deus e o que você precisa Ele vai te dar. Não vai faltar nada para você. Então olhe para isso. Vai para a oração. Descubra isso em Deus, né? Descubra se o seu coração está precisando que os outros reconheçam quem você é, né? Tá errado. Você não precisa que ninguém reconheça porque o homem nunca vai reconhecer.
né? Deus disse quem você é, você nasceu para um propósito e você tem que descobrir esse propósito em Deus e Ele garantiu que você tem um propósito. Então ninguém pode dizer que você não tem. Ainda que as pessoas não estejam vendo por causa da cegueira delas, não significa que elas estão certas. Você está certo quando você está ouvindo o que Deus está falando para você. Uma coisa que eu tive muita dificuldade é de parar de ouvir as pessoas. Porque quando você fala assim, não, eu parei de ouvir homens, eu parei de ouvir pessoas, isso para mim soava muito orgulhoso da minha parte, né? Eu sempre percebi que Deus falava para mim que não precisava ouvir ninguém. E eu sempre pensei, mas Deus, isso é muito orgulhoso, nós precisamos uns dos outros. E Deus foi me revelando, não, vocês precisam de mim, né? Vocês precisam de Deus, do Pai. Ele vai usar homens, mas homens são apenas instrumentos. Então hoje eu não olho mais para o homem como quem tem gratidão pelo homem. Eu não tenho gratidão por homens, eu tenho gratidão a Deus. Eu não honro homens, eu honro a Deus. Ele é o meu provedor, Ele usa pessoas. E eu amo as pessoas, não pelo que elas fazem por mim, mas porque Deus manifestou em mim o amor dele e o amor que eu recebi do Pai, eu transfiro para as outras pessoas. Então no meu ambiente de trabalho, é difícil de eu ter intriga com alguém porque eu estou sempre amando, compreendendo aquelas pessoas, porque eu estou realmente acreditando que elas estão cegas, não estão conseguindo enxergar uma coisa que eu estou vendo porque estou discernindo espiritualmente. Então eu vou conseguir ter muito mais facilidade de compreender o pecado do outro, não como quem aceita que o outro vai pecar e eu vou ter que abaixar a cabeça toda hora. Não, o fato do outro pecar não significa, e eu ter compreensão não significa que eu esteja aceitando que ele faça alguma coisa. Muitas vezes eu me imponho, muitas vezes eu não permito que as pessoas falem algumas coisas, critiquem outras coisas. As pessoas, elas não gostam de gente que se impõe. Elas têm medo porque elas não têm coragem de fazer isso. E porque elas não têm coragem de fazer isso, elas julgam muitas vezes o nosso coração. E julgamento é uma coisa que a gente precisa se livrar. A gente precisa parar de dar ouvidos ao julgamento das pessoas. Como se as pessoas tivessem alguma razão naquilo que elas estão falando, como se as pessoas estivessem certas. Se eu não ouvir de Deus, não tenho por que dar ouvidos. Deus vai falar comigo, eu vou para o meu quarto, eu vou orar, eu sou uma pessoa que tem uma nova natureza agora, eu vivo para Cristo agora. Então a minha revelação de qual é a verdade vem de Cristo. Conhecereis a verdade vos libertará. Eu sou liberto pela verdade de Deus e não pela verdade do homem. O homem tem muitas verdades e cada homem tem a sua própria verdade, mas Cristo tem a única verdade. E nada podemos contra a verdade, senão com a própria verdade. Então, nós precisamos entender que verdade nós só temos em Deus. O homem, ele está apenas falando parcialmente aquilo que ele sabe. Então, eu parei de sofrer por acreditar que Deus é quem me revela todas as coisas. A minha gratidão não é a homens, a minha gratidão é a Deus. Eu amo as pessoas, mas amar não é se sentir em dívida com elas. As pessoas confundem gratidão com dívida, se sentir preso na responsabilidade de retribuir o que aquela pessoa fez. Meu Deus, eu não posso fazer isso com aquela pessoa, eu não posso falar a verdade que aquela pessoa está precisando ouvir, porque eu tenho que me lembrar que aquela pessoa já fez isso por mim. E aí você vive uma vida presa às pessoas, você fica ali escravo de muitas situações porque você está com medo de soar como ingratidão o fato de você querer se impor quando Deus está te direcionando a fazer isso, Então, queridos, amadurecimento vem do Espírito Santo, vem de um relacionamento que você precisa ter com Ele. Só o Espírito Santo pode realmente ajudar você a abrir os seus olhos na medida em que você vai morrendo para os seus velhos conceitos, morrendo para a sua velha forma de pensar, você vai encontrando uma nova forma de pensar. É renunciando a esses medos, julgamentos, dependência das pessoas, comparação com pessoas, que você vai descobrir quem você verdadeiramente é. Não dá para você saber quem você é enquanto você está se medindo, olhando para os outros. Meu Deus, será que eu sou igual fulano? Meu Deus, será que eu sou igual ciclano? Poxa, eu não queria ser igual aquela pessoa. Aquela pessoa, quando ela fala, ela geralmente fere as pessoas. Eu não quero ferir. Aí você fica se comparando e com medo, e com medo, e com medo. E na verdade você não tem poder de ferir ninguém. As pessoas se ferem porque elas estão dependendo muitas vezes do outro. Estão dependendo do reconhecimento do outro. E aí quando você fala uma coisa que não reconhece o que ela queria ser reconhecida, ela não gosta. Não significa que você não vai ter prudência na hora de falar. Não significa que você não vai esperar Deus te mostrar o tempo certo na hora de falar. Porque às vezes não vai adiantar você falar.
Então, às vezes, também não vai adiantar você se impor, mas você vai ser dirigido por Deus e naquilo que você sentiu naquele momento que deveria se impor, você se impõe porque Deus está te guiando e você confia nisso, você descansa nisso. Então, você para de sofrer com o que o homem diz ou com o que o homem faz. Então era isso, pessoal. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, lembra de deixar para mim o seu like. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva agora e faça parte da nossa família. Se você não entendeu alguma coisa desse vídeo, deixa aí nos comentários que eu tento responder para você. Tá bom, pessoal? Então era isso. Até a próxima e tchau!